Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos encaminhando para mais um estudo semanal, o estudo do livro, hoje do livro Encontro Marcado, com um tema muito interessante. Emmanuel nos traz hoje, no capítulo Investimentos, uma abordagem diferente, né, sobre esse tema. Né? Quando eu estava preparando o estudo e antes de começar, quando o capítulo foi selecionado para o nosso estudo de hoje, eu confesso para vocês que eu pensei, nossa, sobre investimentos, né, o que Emmanuel vai falar para nós, né? E como sempre, nosso querido companheiro nos traz reflexões profundas sobre um tema que é sobre um paralelo, né? Tão importante que eu confesso para vocês, eu ainda não havia sequer imaginado algo tão próximo, mas por outro lado tão profundo, né? Como Emmanuel nos traz aí sobre esse tema, né? Então, nós vamos falar, como o tema já possibilita, já remete, né, ao espírito de previdência. Né? Emmanuel abre o capítulo falando, né, sobre a importância que nós temos e como é legítimo nos preocuparmos e nos resguardarmos. Né? Não devemos perder o ensejo, a oportunidade de nos resguardar contra exigências imprevistas. Isso falando no campo material, né? Quantas vezes nós procuramos, de uma forma previdente, né, com espírito de previdência, poupar, guardar recursos para poder usar numa situação de imprevisto, né? Uma situação que eu vou ser acessado muitas vezes fora das condições normais, né, de que nós somos muitas vezes acessados aí pelas exigências da vida e precisamos de recursos poupados, guardados para poder fazer frente àquela situação. Né? Quantas vezes, eu diria inclusive que o meu espírito de previdência é muito nesse sentido, né? É de buscar amealhar e guardar recursos materiais mesmo, né? Para fazer frente a situações que muitas vezes nós somos chamados e que se somos nós nos vemos numa situação de despreparo, nós vamos ter dificuldade, não é isso? E essa realidade é também, como deixa claro o Emmanuel, é a mesma do reino dos espíritos, né? No reino do espírito. Então, necessário se faz também investir nos recursos da alma, né? Para que, da mesma forma, quando nós formos colocados frente a situações que exijam esses recursos, nós podemos fazer uso deles, né? Emmanuel diz no texto, né? Urge depositar valores da alma nas reservas da vida contra as necessidades do amanhã, né? E aí, mais uma vez, eu lembro, né, gente, quantas vezes nós não somos em situações da nossa vida em que somos em provas mesmo, eu diria, né? Muitas vezes em forma de provas, né? Não somos colocados em situações em que nos deparamos com parcos recursos da alma, né? E aí, muitas vezes, derivando, né, para o desequilíbrio, para o desespero, né, quando não para a revolta. Né? Então, as provas, as situações em que nós nos colocamos, né, na vida comum, elas exigem também recursos da alma. Né? E é por isso que Emmanuel nos chama a atenção de que urge, né, depositar esses valores, ou seja, criar a poupança da alma, o investimento da alma, né, para que nós possamos ter esses recursos para situações em que somos chamados nos desafios da vida. Né? E na sequência, Emmanuel fala algo muito interessante, né, sobre a interdependência. Né? Ele diz que a interdependência, ou seja, nós dependemos uns dos outros na sociedade. Né? A interdependência, ela guarda força de lei nos domínios do universo. Né? Ele não fala nem nesse nosso planeta de provas e expiações, não. A interdependência guarda força de lei
nos domínios do universo, ou seja, somos sempre uns dependentes do outro de alguma forma, precisamos uns dos outros, né? E é por isso que ele fala que caridade é dever, né? Podermos servir uns aos outros, né? É a obrigação moral nossa, né? Ele completa falando, caridade é dever. Não esperes, porém, pelo poder ou fortuna a fim de cumpri-la. Porque é muito comum, né, para nós ainda, né, imaginar, acho que alguns de nós, né, já passou desse momento, mas ainda é muito comum ouvir, né, algo do tipo, se um dia eu tiver recursos suficientes, se eu for rico, né, se eu tiver sobrando, eu vou poder ajudar. Né? Ou se eu tiver poder, né, de transformar a realidade, né, e ao meu redor eu vou poder ajudar. Né? E Emmanuel chama a atenção, né, de uma forma com muita propriedade, né, de que essa não é a forma, né, correta de atuarmos. Né? Não devemos esperar o amanhã, né, ou a fortuna chegar para que nós possamos ajudar, né, para possamos exercer a caridade em favor, né, desses que precisam mais do que nós, ou simplesmente que estão ao nosso lado com uma necessidade diferente da nossa. Né? Por isso é que ele fala que a interdependência é guarda força de lei no universo, ou seja, nós precisamos uns dos outros e a ação da caridade, ela urge nesse momento, né? Então ele chama a atenção também, e esse trecho é interessante no capítulo, né, sobre os investimentos. Faze teus investimentos de ordem moral, ou seja, os investimentos da alma, né, com o que tens e com o que és. Né? Começa agora. Né? Então, estão sendo convidados, né, por Emmanuel para não postergar esses investimentos, né, de ordem moral em relação ao outro e criando, né, como eu falei, essa poupança da alma em relação a nós. Né? Devemos usar o que temos agora, não é esperar a fortuna, né, ou o tempo. Né? Então, quando eu tiver tempo, eu vou poder ajudar, eu vou poder fazer isso, poder fazer aquilo. Nós não sabemos quanto tempo. Né? Aliás, outro dia eu falei num estudo e repito aqui. Para mim, Henrique, o tempo é o ativo mais importante que eu tenho. Né? Então, esse é o ativo mais importante que eu tenho hoje, o tempo. Então, o tempo que eu possa fazer, né, em relação a isso, que é esse tema do investimento da alma, o investimento da ordem moral, né, que Emmanuel nos convida a fazer, né, sem dúvida ele precisa ser para ontem, né, brincando, né, para ontem, nem para agora, né, para ontem. Né? Então, urge, usando mais um termo aí que o nosso companheiro usou no capítulo, urge que a gente possa dar esse passo agora e não esperar a situação, né, que muitas vezes ela não virá. Né? Se eu estou imaginando, né, poder me colocar a serviço, né, nesse sentido, nesse intuito, né, para criar essa poupança da alma, né, ou para que eu possa me colocar na caridade em favor daqueles que precisam. Esperar a situação de de ter uma fortuna, essa situação pode não chegar nessa encarnação, né, nessa atual etapa que eu tenho como espírito, e eu posso perder, como eu falei, em alguns casos, para alguns, né, um dos ativos mais importantes que nós temos, né, que é o tempo. Né? Então, esse é o momento, esse é o instante, né? Esse é o dia, e aquilo que eu tenho dentro de mim, os recursos que eu carrego dentro de mim, investimentos de ordem moral, né? Eles é que farão, né, essa poupança da alma que a gente está falando, e que farão a diferença, como eu disse, né, não só no momento, né, que nós fomos chamados pela exigência imprevista, mas também, né, a diferença
para aquilo que eu vou levar para fora dessa etapa, né? Porque nós vamos ver ali, né? Existe algo que eu carrego comigo quando eu saio desse corpo de carne, desse instrumento carnal que eu tenho no momento atual, né? E isso é que eu carrego, é que me importa como recurso verdadeiro, como tesouro verdadeiro que eu carrego dentro de mim. Então, sobre os investimentos, olha que interessante. Emmanuel relacionou, e eu fiz questão de reproduzir aqui, porque é muito importante, né? Ele fala, inclusive, no capítulo, que estão ao alcance de todos. Ele fez questão de relacionar os investimentos da alma, como eu chamei ali, né? Que estão ao alcance de todos. Então, vejamos quais de nós, ou qual de nós, né? Que não pode fazer esse tipo de investimento. Nós vamos falar agora ali, né? O minuto da cortesia, né? O testemunho da gentileza, né? Esses dias eu ouvia com muita alegria no coração de um companheiro da casa uma frase que me marcou bastante, né? Ele dizia o seguinte: se nós não aprendemos a amar, não somos capazes de amar ainda, né, da forma plena como Jesus nos ensinou, que nós possamos pelo menos ser gentis, né? Olha o testemunho de gentileza ao alcance de todos nós, né? Como aquele recurso no aprendizado, né, da escola do amar, né? O momento de tolerância, sobretudo quando eu sou desafiado, né? Quando eu sou chamado, convidado, né? Como eu ouvi outro dia também na casa, né? Quando eu sou convidado, né? Para dentro daquilo que me desagrada. Um momento de tolerância, né? A referência amistosa, ou seja, eu me colocar de uma forma amistosa com aquele que me estendeu a mão, que fez um gesto, né, para comigo, né, de agrado, de gentileza também, né? É uma referência amistosa, de reconhecimento amistosa em relação a isso, né? A frase encorajadora, nossa, nesse caso, né, esse investimento especial, como que o momento atual é propício para isso, né? Quantas vezes nós não temos sido procurados por companheiros, por colegas, por amigos, por vizinhos e por aí vai, né? Falando sobre a delicadeza do quadro atual, né? E muitas vezes o investimento, a moedinha ali no cofrinho da alma será, né, a frase encorajadora, né? A demonstração de entendimento, como eu brinco aqui com meus meninos, a Júlia e o Pedro, quando eles engalfinham aqui, e quem tem criança sabe que isso não é raro, né? Busca o entendimento, né? Ou seja, a gente tentar fazer esse esforço, né, de se colocar no lugar do outro, de buscar, né, entender a situação do outro. Esse é outro convite importante e frequente que nós recebemos, né? A desculpa espontânea, né? Não aquela que muitas vezes é carregada, né, com as vibrações do nosso orgulho e do nosso egoísmo, mas é espontânea, aquela que sai, que brota da alma, que brota do fundo do coração, né? A conversação edificante, né? A gente procurar, mais uma vez, nesses momentos, né, em que a gente muitas vezes é chamado, né, fazer aquilo que o Evangelho nos fala que caracteriza o verdadeiro espírita, é a resistência ao arrastamento, né? Nos colocarmos frente ao arrastamento, né, que nos leva para aquela corrente, né, da conversa que nos deprime, que baixa nosso padrão vibratório. A conversa edificante, né, aquela que eleva e estimula também a quem está do nosso lado, né? A prestação de serviço, né? Aquilo que eu coloquei lá atrás, na relação da interdependência, de que todos, né, precisamos uns dos outros e por isso progredimos em sociedade. A lei de sociedade é uma lei divina, uma lei natural, né? Então progredimos em sociedade e dependemos, portanto, uns dos outros nesse esforço de progresso, né? Então que possamos prestar serviço uns aos outros, né? Que de alguma forma eu vou encontrar em mim recursos que possam ser utilizados nesse momento. E muitas vezes vou encontrar alegria interna, né? Porque aquela prestação de serviço que é carregada com peso do servir, lógico que o benefício dela nunca é anulado,
né? Mas quando ela carrega um peso dentro de nós, do servir, complica um pouco, né? O auxílio além da obrigação, olha que importante isso, gente. Olha que investimento importante. O auxílio além da obrigação. Quantas vezes nós temos, se chegamos lá, temos parado no limite da nossa obrigação, né? Isso é o que é a minha obrigação. Daqui para lá é do outro, né? Que possamos, né, repensar essas atitudes. Olha o convite que Emmanuel nos fala para esse investimento da alma, né? O auxílio a irmos além daquilo que é a nossa obrigação, né? Isso é o fazer diferente, isso é o fazer o algo mais, né? Esse investimento fala de fazer algo mais. E aí eu fecho, né? Já está dando nosso tempo aqui, uma pena que é um tema tão importante que eu acho que eu ficaria aqui muito tempo falando com vocês sobre ele, né? Mas eu concluo falando dessa, né, do fechamento, o parágrafo de fechamento do capítulo, que Emmanuel fala, né? No capítulo da propriedade, lembra-te da própria alma, a única posse inalienável, ou seja, a única posse que nós não cedemos, que ela é nossa, não conseguimos vender a alma, né? Essa é posse verdadeira, inalienável, como diz Emmanuel, ou seja, essa eu não vou vender nunca, né? É a única posse inalienável de que dispões. E recordando que precisas e precisarás de recursos sempre maiores e sempre novos para evoluir, aquilo que eu estava falando, a poupança da alma, visando não só a exigência imprevista, mas a minha caminhada evolutiva, né? É como aquele viajor previdente que traz os recursos dentro da bolsa que ele vai precisar durante o deslocamento, durante a viagem, né? Sempre novos para evoluir e elevar a própria vida. Não te esqueças de que podes a todo instante trabalhar e servir, investindo felicidade e cooperação com ela, ou seja, com a própria vida, né? Então, que possamos concluir aqui o nosso estudo, né? Interessantíssimo, e lembrar-nos sempre da poupança da alma, dos investimentos de ordem moral que Emmanuel também nos convocou aí nesse capítulo. Até o próximo estudo, fiquem com Deus.